Olá, maravilhindos! Sejam bem-vindos ao nosso e vosso podcast GS. Meu nome é Elisa Liambula e hoje vocês vão saber de coisas maravilhosas. Mas vocês já sabem, esse é o vosso espaço de interação e informação e, claro, muita ideia boa que pode mudar vidas. Então, nós estamos com uma pessoa assuntosa e vamos falar sobre um assunto também muito, mas muito assuntoso. O nosso tema de hoje gira em volta de crianças curiosas, adultos totalmente preparados para a vida, tá? Adultos totalmente preparados para a vida. Então, o nosso convidado de hoje é alguém muito especial. Estamos aqui hoje com o nosso líder em educação, o nosso mais velho, ele me chama de mais nova, né? Mas ele é nosso líder cá. Então, estamos aqui com a professora Taíde Adolfo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professora Elisa, pelo convite. É um prazer estar aqui e falar sobre esse tema muito importante e necessário para as nossas vidas. Na verdade, o prazer é todo nosso. Até porque nós vamos beber da sua experiência, né? Então, diz para nós, professora Taíde, na tua visão, né, o que é que você diria sobre curiosidade? Na minha visão, obrigado pela pergunta, super interessante. Na minha visão, curiosidade é o desejo de descobrir, é o desejo de aprender e perceber algo novo. E olhando para esse tema pertinente e interessante, nós estamos a falar de uma faixa etária muito sensível, que são as crianças. E há um pensador que eu muito estimo, muito estudo sobre ele, que é, na verdade, Jean Piaget, que fala que a curiosidade faz parte do desenvolvimento cognitivo. Ela é o motor da aprendizagem. E ele também vê as crianças como pequenos cientistas. De que maneira? Jean Piaget vê as crianças como pequenos cientistas por quê? E eu vou fazer menção de alguns elementos aqui, muito simples também ao meu entender. Para uma determinada aprendizagem, para transformarmos uma criança de normal para um adulto, uma pessoa adulta, assim, com uma mente uau, existem elementos que precisam acontecer. Estamos a falar de tentativas e erros, estamos a falar de acertos, estamos a falar de aprendizagens. E quando acontece a aprendizagem, então nós teremos essa criança que nós aqui estamos a fazer menção, já quando adulta. E para isso, importa que existam adultos altamente competentes e preparados para ajudarem a dar suporte. E todos nós hoje somos fruto das experiências que vivemos, sejam elas boas ou más. Certo. Então, desde a tenra idade há necessidade de cultivarmos isto para eles. Tu achas que é importante cultivarmos curiosidade desde a tenra idade? Certamente interessante. Vejamos algo. Nós só chegamos a nos tornar algo em função das nossas vivências. Nós hoje somos, por exemplo, adultos com muitas lacunas, isso aqui sem medo de errar, com muitas lacunas por quê? Porque as nossas vivências nos tornaram isso, nos tornaram os adultos que somos hoje. E por incrível que pareça, e ainda bem que falamos aí como educadores, todas as crianças que nós hoje estamos a preparar, e fruto disso eu vou lhe apresentar um exemplo bem concreto, nós somos o reflexo dos professores que algum dia tivemos. Exato. Quem não é? Exatamente. Nós somos o reflexo dos professores que algum dia tivemos. E eu já fiz essa análise enquanto educador. Todas as minhas insuficiências eu observava nos meus alunos. Razão pela qual na minha vida surgiu uma frase, né? Uma frase que já existe na verdade, mas eu fiz como pauta do meu dia a dia, como profissional, como esposo, como pai, como filho e nas minhas relações interpessoais que o é proibido falhar. Certo. Falando de relações interpessoais, a partir dessa curiosidade que nós cultivamos nas crianças, tu acreditas que ali forma-se a personalidade da criança? Porque a psicologia diz que a personalidade é construída desde mais pequeno até a fase adulta. É um processo contínuo. Tu acreditas que a partir desta curiosidade nós estamos a formar a personalidade da criança? Sem dúvida alguma. Enquanto estudante,
eu ouvi o meu professor de psicologia contar-nos a história de meninas que foram vivendo durante um percurso extenso das suas vidas nas matas. E o que aconteceu com aquelas meninas? Começaram a locomover-se como certos animais, e por incrível que pareça, perderam a capacidade de fala e por sua vez desenvolveram o quê? Desenvolveram alguns sinais de animais que com o dia a dia elas conviviam. Então, o meio faz o homem. Isso é uma reflexão bem grande. Certo, então é por aí. O nosso dia a dia faz o homem. O nosso dia a dia faz o homem. E é um pensador, Kant, né? Kant, ele diz que o homem, não é isso? Nasce com algumas qualidades, mas o meio transforma. Assim, é como em psicologia, nascemos indivíduos e só mediante a convivência nos tornamos personalidades. Exatamente por aí. Quer dizer, a personalidade é uma construção sucessiva em função das nossas vivências. Exatamente. Então, o que me daria acerca de, por exemplo, quando a criança está constantemente a fazer perguntas, nós temos a mania, nós adultos temos a mania de atribuir nomes a coisas, nomes fictícios a coisas, não os nomes reais. Então, como é que nós poderemos lidar com essa situação lá para frente? Que pergunta interessante. Elisa, na verdade, eu falo muito com os meus colegas e companheiros que também, por sua vez, a maior parte deles estão envolvidos no processo educacional e, por incrível que pareça, infantil. Eu tenho dito assim, não tratemos as crianças como crianças. E é um pensador que eu muito acompanho também, ele diz assim que as crianças aprendem não muito com aquilo que vem, não é isso? Mas com aquilo que elas, por sua vez, são colocadas a manipular. O que eu quero com isso dizer? Toda vez que nós formos questionados por crianças, precisamos entender que elas encontram-se numa fase de construção de conceitos e que esses conceitos precisam ser muito bem passados. E eu, enquanto pai, também já me deparei com situações em que os meus filhos perguntam-me bastante, eu perguntava-me bastante, papai, o que é isso? Por que daquilo? Por que daquilo? E eu fui entendendo que, na medida em que algumas vezes eu fui colocando barreiras, elas inibiam-se. E existem muitos adultos que também fazem menção ou escolhem as questões que as crianças os colocam. Não, sentem que uma questão é menos importante que a outra, não. Entendamos que toda uma questão vinda de uma criança é o momento de nós como adultos brilharmos e colocarmos as crianças a desenvolverem de acordo com a faixa etária que elas encontram-se. Então, sair de criança curiosa para um adulto brilhante, como é que você diria isso? Como é que é esse processo? De uma criança para um adulto brilhante. Exato. Este é um processo escalonado. Nós entendemos que o processo de aprendizagem é por escala, é por etapas. E bem lá no princípio eu falava de que a aprendizagem para termos adultos brilhantes, as crianças precisaram passar por um processo. Tentativas e erros, aprendizados, não é isso? E esses aprendizados ajudarão a criança a tornar-se um adulto brilhante. Exato. Agora, o que acontece? Eu vou trazer aqui 2 exemplos concretos, assim bem vivos, que o Complexo Geração de Samuel adotou já há alguns anos. Estamos a falar de feira científica e também estamos a falar da estante mágica. E permita que eu lhe diga, a estante mágica como é que funciona? A estante mágica é uma plataforma em que as crianças fazem criação de livros e que elas tornam-se automaticamente escritoras. E isso de alguma forma torna uma criança brilhante. Por quê? Porque eu também lá falei bem a princípio, de acordo ao pensamento que Jean Piaget traz, que as crianças, elas funcionam, por exemplo, como cientista, mas vou chegar ali, atenção, vou chegar ali. As crianças precisam ter a capacidade de criar, ou seja, a capacidade de criar e, por sua vez, inovar. Agora, quando as crianças lidam já com esses elementos, que aqui, por exemplo, uma feira científica, numa feira científica, nós estamos a falar de um envolvimento em atividades tecnológicas. Em algumas realidades, os professores fariam tudo. E as crianças, por sua vez, no dia a dia, na hora H, viriam para fazer o quê?
viriam é para chegar e dizer assim, esse aqui, por exemplo, é um drone, funciona assim. Mas não, o que acontece? É o envolvimento da criança na construção de cada projeto. E já para a estante mágica, que praticamente cria as crianças, ou torna as crianças escritoras, o que vai acontecer? As crianças, por sua vez, abrem as mentes. Estamos a falar de quê? De desenvolvimento cognitivo. Exatamente. É o ditado, ensinar tudo a todos. Gemos comênios. É verdade. Yeah. Então, esse tempo todo, né, essa curiosidade de alguma maneira está a ser banida, certo? Exatamente. É isso que queria dizer com todo esse aparato, né? É exatamente por aí. Mas como é que nós podemos fazer para mudar este quesito de estarem a matar a curiosidade das crianças, já que é uma maneira de formar a sua personalidade? Exatamente. Eu vou trazer aqui 2 exemplos muito simples. O primeiro é evitar castigar os erros simples. Vai dizer, não, isso está errado, dizer que não. Dizer às crianças ou à criança que o erro faz parte do processo. Que tal tentarmos outra vez? Qual é a criança que, apesar de errar, não se sentirá motivada, incentivada a fazer novamente? E tem uma outra, por exemplo, né, que muita gente diz assim, não faz isso. Não faz isso e ponto final. A criança não sabe se não vai fazer por quê. E que tal trocarmos? Não faças isso porque podes te ferir. Aí está. É uma reflexão bastante grande. Yeah. Mas o adulto está lá sempre a falar assim, você não pode fazer isso. Ou quando pergunta alguma coisa, pronto, filho, isso não é para a tua idade. Eles estão constantemente a falar isso, mas nós nos esquecemos da concepção de que a partir dali nós estamos a criar, estamos a desenvolver o psicológico da criança ou a cognição da criança, né? Ela tem que ser livre para saber o que é isso, como eu posso fazer, o que eu devo fazer. Aí está também a questão do isto é errado, aquilo é certo, tá? E eles dizem, não, eu não posso te ensinar isso nesse exato momento, você ainda é criança, você tem que... Exatamente sobre isso. E nós temos muitas áreas por serem, de alguma forma, reparadas por conta disso. Nós nos ensinamos, por exemplo, não faça. Mas não vou fazer porquê. Não faço o porquê, você tem que me explicar o porquê que eu não posso fazer isso. E por incrível que pareça, isso também tem consequências. Você não pode perguntar isso, isso é de adulto. É de adultos. Mas o porquê que eu não posso perguntar, tu tens que me explicar o porquê que eu não posso perguntar isso. Então, e nós precisamos mudar o paradigma. Olhar para as crianças e dizer assim, você não pode fazer isso por conta disso. Isso e aquilo. Exatamente. E por incrível que pareça, algo que tem vindo de alguma forma a desaparecer. A capacidade de saber ouvir as crianças. Tudo bem, existem pessoas que até podem ouvir. Existem pessoas que até podem ter a capacidade de ouvir atentamente e explicar para a criança. Só que o que acontece? Ao dar uma determinada explicação, por exemplo, o conceito de uma casa, né? Se eu tiver que explicar para uma criança o que é uma casa, criança, casa é um espaço onde habitam pessoas. Esse espaço tem, por exemplo, um banheiro, tem uma cozinha, tem e tudo mais. Muita gente até tem o conhecimento e a capacidade. Tem também, eu diria que tem o termo não me vem agora em mente, mas eu diria a paciência de ouvir e explicar para a criança. Mas não explica também que, em palavras muito simples, não baixa até o nível da criança. Nós estamos aqui, as crianças aqui. Então nós podemos fazer o quê? Baixar ao nível. Precisamos nos adequar à linguagem da criança, para que sejamos muito bem percebidos. E, por sua vez, ajudarmos na construção eficiente de conceitos ou de conhecimento sobre as coisas. Assim, de uma maneira bem técnica e bem rápida, qual seria o conselho que deixaria para o mundo lá fora? Ouvir as crianças é indispensável. Precisamos entender que, por uma barreira que achamos ser simples, nós estaremos a matar a curiosidade. E é uma coisa assim que eu gosto de aplicar com os meus amigos. Todos os pais que provavelmente já cansaram-se porque o filho partiu, o filho estragou, o filho desmontou, o filho não sei o quê. Então eu digo assim, calma.
Os filhos aprendem estragando e os pais tornam-se pobres o quê? Comprando. Yeah. Yeah, É, então, sobre nós não isso. ser pobres. Os filhos aprendem estragando Aham. e os pais tornam-se pobres estragando. Vou aplicar isso no meu dia a Vais dia. aplicar, hein? Uau, boa. Então, Yeah, Dona Taide, muito obrigada. Nós estamos a chegar agora na nossa reta final. yeah. Yeah. E é gratificante, de verdade, ouvir tudo isso, beber da sua experiência como profissional da educação, né? Nós só temos a agradecer. E para você que está lá em casa, pegou o seu bloco, eu tenho a certeza que anotou. Então aplique. Criança não é para reprimir. Não. A criança tem mesmo de perguntar, principalmente aos 3 anos. Aos 3 anos eles já estão lá a perguntar o que é isso, o que é aquilo, por que daquilo, por que daquilo. Até o porquê de eu andar. Eles vão perguntar isso, mas pai, Tenha o paciência. dente é osso ou é plástico? Então você tem que ter a paciência de ter que responder isso para as crianças, é bastante necessário. Mas então nós estamos na nossa reta final. Isso é um até logo, tá? Então fique consciente de todas essas dicas. E no próximo episódio nós falamos de coisas mais picantes que essas. Então fique ligado e até a próxima edição.